Hoje nossa live, nossa terceira live da nossa série de lives Cálice 3x. Vocês estão percebendo aí que eu não tô com foco em falar sobre produtos, em ensinar produtos. Eu estou focando em outros pontos que vocês veem aqui, eu sempre falando aqui no nosso perfil, né? Que são pontos que eu acho que são, assim, os pilares mais importantes da empresa. Então já falamos de portfólio. Hoje vamos falar sobre estoque. Semana passada falamos sobre mentalidade, que são pontos, assim, essenciais do nosso trabalho. O tema de hoje nós vamos falar sobre o estoque inteligente, é um dos pilares na organização do seu ateliê. Quando a gente começa a falar sobre gestão, quando você começa a estudar, né, mais profundamente aí a sua empresa, como aumentar faturamento, né, logo vem duas coisas na nossa cabeça, né? E aí os principais especialistas aí que falam sobre gestão, né, eles falam muito sobre duas coisas, que é aumentar o número de vendas, né, para você poder aumentar o seu faturamento e enxugar os custos, né? Mas aumentar as suas vendas nem sempre vai ser sinal de mais lucro, né? Por quê? Para isso acontecer, duas coisas precisam estar, assim, bem ajustadas na sua empresa. Primeiramente, a sua precificação e o seu controle de custos, né? E um dos nossos custos, que são os custos variáveis, é o que a gente compra, né? Os materiais que a gente compra. No nosso caso, a gente tem a vantagem de trabalhar sob encomenda e a gente pode ir formando o nosso estoque para a gente trabalhar de uma forma mais confortável com o passar do tempo. Então, assim, o que é o estoque? O estoque é tudo que a gente compra e tudo que a gente produz é o que sobra, né? Então, ele é uma sobra, né? Ao mesmo tempo, eu também considero o estoque algo que vai dar uma segurança para a gente trabalhar de forma melhor, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia aí, com menos imprevistos, né? Com menos prejuízo. Então, é assim, importantíssimo a gente se atentar quanto ao controle do estoque. Bom, eu aqui na papelaria, né, vou completar 10 anos, tá chegando aí os 10 anos da empresa, já trabalhei em vários nichos aí. De 2021 pra cá, eu encerrei a papelaria, topo de bolo, acho que a maioria de vocês já sabem. E eu já errei muito com essa questão de compras. Muito. Já tomei muito prejuízo, já gastei muita coisa desnecessária. Por quê? Por pura falta de gestão, né? Eu sempre falo que aqui de 2017 pra cá eu comecei a estudar, eu comecei a buscar, porque eu tava muito desanimada, mesmo vendendo bem, que foi o que eu comecei falando hoje na live, eu não tinha grandes resultados. Chegava no final, cadê o dinheiro? Eu não sabia o caminho que o dinheiro fazia na empresa, desde quando o pedido chegava até finalizar, né, o mês. Eu não conhecia qual o caminho que esse dinheiro estava fazendo, por pura falta de gestão, né? Então, assim, eu não tinha um controle de produção, não tinha um cadastro de pedido. Na hora de começar o pedido, eu ia lá no WhatsApp, né? Quem nunca, né? Via qual era o pedido, via se tinha, se não tinha, parava para comprar. Então, assim, além de perder dinheiro, eu perdia muito tempo com esse processo aí de comprar em cima da hora. Às vezes parava a produção, ia lá, comprava. Ou às vezes, coisas indispensáveis para o estoque. Eu não fazia um estoque inteligente, que é o que eu vim aqui falar com vocês hoje, né? Coisas assim, indispensáveis de você ter. E aí eu comprava mais do que eu não precisava e não comprava o que eu precisava. Então, assim, erro duas vezes, né? Aí às vezes faltava em cima da hora as coisas. Eu saía para comprar no armarinho aqui do bairro. E aí eu pagava num metro de fita, que às vezes eu ia comprar lá um rolo de 50 metros. Eu comprava em metro aqui, com um valor assim, 300% mais caro. E aí, depois, quando você entrega o pedido, aí você vai falar, gente, mas cadê o lucro? E não sobrou nada. E você vai repetindo, você vai reproduzindo aquilo ali várias vezes, várias vezes. E no final do mês, ele dá um resultado ali catastrófico, né? Outra coisa também, às vezes eu me dava conta que não ia ter o material ali já em cima da hora e não era algo que eu comprava aqui ou que não tinha aqui na minha cidade, né? Eu moro na capital, então às vezes, assim, até algumas coisas são facilitadas. Mas tinha coisas que não dava. Então o que eu fazia? Corria, pagava um Sedex. Corria, pagava um motoboy, né? Hoje em dia tem Uber Flash, na época nem tinha, né? Então, assim, quando a gente vai precificar um produto, vamos supor, vou começar a fazer agenda. Resolvi que eu vou começar a fazer agenda. Então, eu compro, geralmente aqui pertinho, né? Uma coisa de cada pra poder testar, pra poder aprender a técnica. Às vezes estou fazendo um curso e tudo mais. Beleza, aí agora eu vou colocar pra vender. Então eu vou procurar fornecedor. Porque no processo de compra, e tem algum momento da semana que a gente precisa, ou da semana, ou quinzenal, ou mensal, porque eu sei que tem pessoas que moram no interior e precisam fazer uma compra mais, assim,
com mais antecedência, né? Porque demora para chegar, né? Então, aí você vai, define, né, o que você vai vender, precifica, faz cotação, né, no fornecedor, e aí você começa a receber os pedidos, né? E aí já começa um erro clássico aí que eu falaria, que é um erro de posicionamento, né? Aí a sua cliente vem, eu quero encomendar uma agenda, aí você fala, ai, que bom, vou começar a vender agenda, vou começar a desbravar um novo nicho. E aí ela vem e pede uma cor de elástico que você não tem, porque como você está começando, você não vai comprar, lógico, uma variedade incrível de cores, né? E aí você vai lá e compra, é claro que você não vai perder, né? Uma oportunidade de você aprofundar mais ainda nesse nicho. Aí ela vai e escolhe, mas você faz com esse Ariô dourado? Aí você vai fazer o quê? Você vai lá e vai comprar o Ariô dourado, porque você não quer perder. Aí você acaba se tornando o quê? Refém dessa cliente. Por quê? Porque a gente não teve posicionamento para poder iniciar, né? Então, assim, uma das coisas mais importantes quando a gente vai abrir um novo nicho, ou quando a gente vai começar mesmo, tem muita gente que está começando, tem muita gente que está migrando, né? A gente tá vendo eu tô vendo muito esse movimento de transição. Uma das coisas mais importantes para a gente poder considerar isso, quando a gente está começando, trazendo um produto novo, é a gente se posicionar. Então, assim, você vai vender agenda, tô dando um exemplo, tá, gente? Quais modelos de agenda você vai trazer, né? O miolo, você vai personalizar a cada alteração que a sua cliente pedir? Ou você já vai ter miolos padrão, né? É esse modelo de agenda que eu tenho, é esse modelo de planner que eu tenho, é esse modelo de caderno de pedidos que eu tenho, para o cliente se encaixar no seu perfil de produto. Então, quais acabamentos que o seu produto vai ter, né? Por exemplo, o seu Ariô, você vai colocar ele inteiro ou você vai colocar ele fracionado? Porque assim, gente, cliente, ele não tem a quantidade de informações que a gente, como especialista, tem. E nem tem que ter, né, na verdade. Não tem que ser especialista em agendas para encomendar uma agenda. Então, assim, ele vê várias possibilidades na internet e ele vem e joga pra você. Mas isso não quer dizer que ele só vai comprar se for daquela forma. Basta você explicar, olha, o meu perfil de agenda, né, é assim. Você tem definido os modelos de caixa que você vai fazer? Ou qualquer um que o cliente trouxer, você vai ali na hora, se baseia em cima de outro modelo e dá o preço. A quantidade de acabamentos que você vai usar, de passamandaria, de renda, né? Hoje em dia tem milhares, né? Quantidade de acabamentos, cores de fita, técnicas que você vai colocar, quantidade de apliques. Tudo isso interfere na hora que você vai produzir, mas sobre o que a gente está falando hoje, interfere muito no seu estoque. E aí quando você vai ver, você trabalha, às vezes, só com papelaria, mas a sua lista de insumos é enorme, né? Lista de insumos enorme indica o quê? Um processo de compra muito elaborado, né? Um tempo que você precisa dedicar para você fazer suas compras perfeito, já que a intenção é não faltar, né? Pra gente não tomar prejuízo, não comprar em qualquer armarinho e tudo mais, e controlar os custos, né? Que é o foco aqui de hoje. O principal é você definir desde o início o posicionamento dos seus produtos, a padronização dos seus produtos. A partir do momento que você padroniza também, você dá uma olhada na sua lista de produtos e você dá uma enxugada nisso, tá? Então, quanto mais você enxugar a quantidade de insumos que você usa, né, no seu dia a dia e no seu portfólio, isso vai permitir que você tenha mais excelência no seu processo de compra e que, consequentemente, que falte menos coisas no seu estoque. Indo para o próximo ponto, né, escolha de fornecedores, né, escolher um bom fornecedor. Pontos que eu gosto de analisar hoje, né? Economia de frete, de preferência frete grátis, porque gostamos de frete grátis, né? Por exemplo, um fornecedor que eu compro muito, vocês veem, eu sempre falo, é Mercado Livre. Primeiro porque lá dentro ele concentra vários outros fornecedores, que é maravilhoso. Segundo porque depois, com o passar do tempo que eu fui comprando, ele oferece frete grátis em a maioria dos produtos acima de R$100 eu já pago frete grátis. Quanto mais você compra, mais pontuação ele vai te dando. E se você para de comprar também, ele vai reduzindo a sua pontuação, porque o interesse dele é que você se mantenha comprando lá. Outra coisa, gente, que me faz escolher por determinados fornecedores. Fornecedores que entreguem em casa. Por quê? Me economiza tempo. Então, assim, isso é primordial. Outro ponto, atacados de papelaria. Na cidade de vocês vocês já compram. Aqui tem mais ou menos... Eu fiz meu CNPJ em 2017. Acho que de 2018 pra frente, eu comecei a comprar no atacado de papelaria que já existia aqui há muito tempo, há muitos anos, é bem antigo. E eles me entregam em casa. O pedido mínimo deles até o ano passado era R$100.
E lá tem de tudo. Ah, Amanda, mas se for um pedido de última hora que não tem aqui na minha cidade, beleza, você usar o Sedex, mas passa essa diferença pro seu cliente, né? Deixa ele informado, porque, gente, a gente não é obrigado a estocar. Então, assim, olha, o nosso trabalho é sobre... O combinado não sai caro. O nosso trabalho, o nosso processo de compra é feito mediante as encomendas, né? No momento eu não tenho, eu não estoco esse tipo de produto aqui, então teria uma taxa de urgência para eu poder pedir esse produto via Sedex. Você concorda? Eu vou te passar a diferença, aí você vê quanto que fica no Sedex, vê quanto fica no PAC e passa essa diferença para o cliente. Porque, gente, pedido de urgência, ele pede taxa de urgência. Então, assim, cliente que quer de última hora, ele tem que estar disposto a ter essas urgências, né? A ter esses custos extras. Falando de estoque inteligente. O que pra vocês é essencial que vocês sabem que não vai ficar parado? Por exemplo, quando eu fazia personalizado e eu comecei a oferecer os kits, todos os meus kits tinham latinha, tubete e caixa acrílica. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, porque isso já tá meio fora de época, mas isso eram itens que eu comprava quando eu conseguia fazer um investimento, é o que eu chamo de inteligente. Eu investia, comprava tipo 300 de cada, porque onde eu comprava o preço era muito, muito bom, muito. Assim, anos-luz mais barato do que o que eu comprava por aqui. Só que tinha um frete. Então eu precisava diluir aquele frete. Então eu comprava ali a partir de 300 unidades, entendeu? Pra poder diluir o frete. E mesmo assim ficava mais barato. E me dava o quê? Segurança, que eu sabia que aquilo ali não ia faltar. Por exemplo, roller, né? O roller aqui, por exemplo, eu compro o fardo com 28 folhas, 80 centímetros por 1 metro. Deste tamanho. E o corte do roller por R$195, essas 28 folhas. O corte do roller é R$90. É mais caro porque toda vez que você corta, vai cegar a lâmina do cortador. Então, assim, eu aproveitei alguma encomenda grande que eu peguei. Por exemplo, aquelas caixas pretas que eu fiz, da cartonagem. Só que eu não ia usar todo o fardo de roller. Então, eu já aproveitei e fiz de agenda. Pra poder o quê? Diluir o valor do corte e não deixar material parado. Porque eu não sei quando eu vou fazer de novo aquela determinada caixa. Por quê? O meu mercado de cartonagem, ele ainda tá se estruturando. Diferente do meu de cadernação, que eu já tenho mais segurança em estocar. O que pode fazer vocês analisarem aí como é que tá essa questão de insumos, estoque e tudo mais. Fazer uma lista de todos os insumos que vocês usam. Vocês podem separar por categoria, por exemplo, papéis, embalagens. Embalagens para envio, que aí entra plástico bolha, caixa de papelão, fita, durex, né? E aí, por exemplo, também vocês podem usar, quem usa, né? Insumos de doces, por exemplo, quem entrega personalizado pronto. Vocês vão conseguir enxergar, pô, esse material aqui eu quase não uso, toda vez que eu preciso ele me dá dor de cabeça pra achar. A gente até falou aí na live anterior, na primeira do portfólio, sobre quem de machine, toda vez eu tinha que rodar a cidade toda pra poder achar. Só por quê? Porque eu não tomava a decisão de ir lá e tirar. Via que ele era um produto que me dava mais prejuízo do que lucro. Via que era um produto que eu não escalava. Se não é um produto que sai muito, gente, é porque ele não tá sendo escalável. Outra coisa, eu sei que não é uma coisa que dá pra fazer sempre, mas pelo menos, gente, em dezembro, janeiro, pra começar bem o ano, em julho, se vocês conseguirem, fazer um inventário de tudo que vocês têm, pra vocês terem uma ideia em dinheiro. Por quê, gente? Material parado é dinheiro parado. E isso, assim, às vezes tá faltando esse dinheiro pra você investir numa máquina, tá faltando esse dinheiro pra você fazer um curso, e o dinheiro tá ali parado, né? Então, assim, fazer um inventário, faz um inventário, escreve tudo que você tem no seu ateliê e a quantidade. E aí, todo mundo tem, gente, coisa parada. Você vai ver que tem coisa que você pode lançar, né? O que você pode fazer também? Você pode criar uma campanha interna com seus clientes mais fiéis, com sua lista de transmissão no WhatsApp. Promoção relâmpago, né? Criar uma campanha, criar uma promoção. Às vezes você não quer, por exemplo, mano, mas eu só quero vender o que eu realmente tenho, porque é a última vez que eu vou vender isso. Cria uma coisa interna, né? Porque depois, como você comunica no Instagram, pode ser que fique aquilo ali, ou a promoção só enquanto durar os stories. Pra vocês queimarem, literalmente queima de estoque, queimar esse estoque, tá? E uma última coisa que eu deixei aqui, e a gente pode fazer também, se você não tem mais interesse em comercializar aquilo, gente, faz um bazar. Faz um bazar para papeleiro, né? Pra você poder queimar aquele estoque ali. Eu acho que é uma coisa assim. Porque sempre tem papeleiro no nosso perfil, né? Então eu acho que é uma coisa válida. Gente, fala nos stories, ó. Eu tô com algum material aqui, quero fazer uma queima de estoque. Se você não quer produzir aquilo ali, né? Faz um bazar, vende mais barato. Pelo menos você vai levantar aquele dinheiro ali, vai usar até pra investir numa coisa que tá mais urgente aí, que tem mais demanda aí no seu ateliê.